O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira leitura tirada do primeiro livro de Samuel nos conta a história de Davi antes de ascender ao trono. Davi era um servo fiel do rei Saul, mas o rei Saul se enche de inveja e persegue Davi, desejoso de tirar-lhe a vida. Davi, no entanto, escapa da mão furiosa de Saul, primeiro por causa da intercessão do próprio filho de Saul, Jonatas. Depois, porque foge da mão daqueles que querem assassiná-lo e se esconde numa gruta. Nessa gruta, é essa a leitura que nós escutamos hoje, Saul aparece em sua frente para fazer as necessidades fisiológicas, numa situação fragílima, e poderia então ser assassinado por Davi. Mas Davi não faz nada com ele, a não ser cortar-lhe o pedaço de um manto e depois provar-lhe que não lhe quis mal, não lhe perseguia, lhe era fiel. Aí a gente escuta um provérbio que talvez a gente devesse levar para casa. Dos ímpios sairá a impiedade. De fato, como de uma árvore, como a figueira só podem sair figos, dos ímpios só pode sair a impiedade. A primeira leitura quer provar-nos a honradez de Davi, quer mostrar-nos que ele é um homem nobre, que não se deixa dominar pelas paixões violentas e cruéis, não deixa o seu coração ser tomado pela vingança e não levanta a espada contra o ungido do Senhor, mesmo quando esse o persegue. Por isso Saul, no final da leitura que nós ouvimos, diz: você será rei, porque é mais justo do que eu. A primeira leitura de hoje complementa a leitura de ontem. Se ontem nós ouvíamos falar da inveja, que é capaz de matar, perseguir, destruir, hoje nós ouvimos falar da impiedade. A impiedade que é capaz também de perseguir, violentar. Muitas vezes nós somos violentos, tomados de ira, tomados de desejo de vingança, ímpios, tantas vezes. A vingança, a impiedade, a ira podem consumir o nosso coração, envenenar a nossa alma. Não fazem antes mal ao outro, fazem mal em primeiro lugar a nós. Destroem em primeiro lugar a nós. Quem é violento não faz mal apenas ao outro, destrói-se também a si próprio. Já o Evangelho conta-nos
como Jesus sobe ao monte e chama seus discípulos. Nós temos acompanhado durante essa semana uma verdadeira liturgia vocacional. Deus chama. Jesus Cristo também chama. Chama 12, lembrando as 12 tribos de Israel. E o texto é bem sintético, mas profundo. Diz, chamou para ficar com eles, com ele, melhor dizendo, e para enviá-los para anunciar a boa notícia. Primeiro isso, Jesus nos chama para ficar com ele. Todos nós somos chamados para ficar com Jesus, ficar na sua intimidade, ficar próximos dele, nos tornarmos discípulos. Jesus não quer ninguém o acompanhando de longe. Às vezes a gente acompanha Jesus só de longe. Para nós, às vezes, Jesus é até alguém muito importante, mas que nós nunca ousamos seguir. Às vezes alguém muito notório, com um pensamento muito intrigante, incômodo até, mas nós nos contentamos em ficar à distância dele. Jesus nos chama para ficar com ele. Discípulo é quem fica com Jesus, próximo. Depois Jesus envia para pregar a boa notícia. É a segunda parte da missão do discípulo, ficar com Jesus, depois anunciar a sua boa notícia. Ninguém pode anunciar uma boa notícia que não conhece de dentro. Ninguém pode falar do que o coração não conhece. Ninguém pode abrir a boca para clamar uma boa notícia se antes essa notícia não atravessou o próprio coração. Por isso mesmo, sem ficar com Jesus, não há anúncio, não há boa nova. Depois o nome dos discípulos é o que nós ouvimos. São nomes que já nos dizem que esses 12 são um grupo misto. Primeiro Pedro, que é pedra e não à toa, porque é cabeça dura. Depois, os filhos do trovão, Tiago e João, não são também lá boa gente. Afinal, filhos do trovão, trata-se bem de dizer do que eles são capazes. São homens impetuosos. Há um zelota no grupo, alguém que é guerreiro. E há também um traidor. Um grupo misto, de verdade. E um grupo no qual a gente pode encaixar os nossos nomes. Não 12, mas 100, 1000, quantos quisermos, quantos quiserem pôr o nome na lista de discípulos de Jesus. E aí a gente poderá dizer, mas eu tenho as minhas ambiguidades, eu também sou duro, mas tão duro quanto a pedra Pedro. Eu também sou filho do trovão, tão filho do trovão quanto os Boanerges. Eu também muitas vezes sou conflitivo, tão conflitivo quanto os Zelotas. Eu também muitas vezes traio, tão traidor quanto Judas. Nós temos as nossas ambiguidades. E, no entanto, Jesus Cristo insiste em acreditar em nós. Amém. Amém.